Lucas 21, do verso 1 ao verso 4, peço aos irmãos atenção à leitura do texto, que diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como ofertas aquilo que lhe sobrava. Porém esta, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Que Deus aplique em nossos corações o qual tem a palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Senhor sobre nós, que ainda que tua verdade seja clara, nós estamos muito aquém, precisamos, Senhor, ser instruídos e não podemos entender a tua palavra, a menos que o teu Espírito nos auxilie, nos assessore, tanto aquele que fala quanto os que ouvem, para que o coração se abra e a tua palavra faça a obra que o Senhor destinou que ela fizesse. Obrigado por nos reunir nessa noite, obrigado por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos dá, e até pelo privilégio de podermos assentar à mesa do Senhor e tomar da ceia do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que aconteceu nesse culto até agora, e conduze-nos. Nós dependemos completamente do Senhor e te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse texto que lemos fala sobre dinheiro. E para que serve o dinheiro? O que é o dinheiro? Se a gente fosse voltar no passado, a gente aprende na escola isso, que o dinheiro foi inventado porque as pessoas, claro que teriam grandes dificuldades de carregar sacas para trocar por sacas de arroz, para trocar por um barbeador, por exemplo, né, hoje em dia. Então, as mercadorias tinham dificuldade. Então, o homem combinou com outro homem de alguma coisa que representasse aquelas sacas que ficaram na fazenda, para fazer a troca. E é exatamente nessa ideia que o homem criou um instrumento excelente para a nossa sociedade, que é o dinheiro. E do dinheiro veio o cartão de crédito, veio o cartão de débito, né? As contas bancárias dos bancos. Muito emprego foi gerado pelo dinheiro. O que é curioso, que ele foi criado, na realidade, para ser um instrumento nas nossas mãos, para nos ajudar. E nós percebemos que nos dias de hoje, os homens foram escravizados por aquele invento. Então, um invento que era para dar mobilidade a nós, nos restringiu. Quantos dos nossos atos são proibidos pelo dinheiro ou pela falta dele? Pelo desejo de tê-lo ou pela ausência dele, que poderíamos realizar muito mais? Então, parece que o homem passou a gerar em torno da igreja. E como o homem passa do dinheiro, e como o homem passou a gerar em torno do dinheiro, também da mesma forma, as igrejas que são formadas por homens começam a gerar em torno disso também. O que gera muita indignação a quem está no mundo. Mas Jesus abraçou para si a tarefa de nos ensinar a lidar com todas as coisas. E esse amor ao dinheiro, os irmãos terem ideia, o apóstolo Paulo reputa como a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Quando esse provérbio é dito assim, eu já vi até num livro didático essa frase, que alguém teria dito, não diz que é Paulo, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a aluna que estava lendo aquilo disse para ela, eu falei assim, não é isso. A frase original é Paulo escrevendo, e ele diz que o amor ao dinheiro. Então, é muito claro que Paulo está dizendo que o dinheiro não é para ser amado. O dinheiro é para ser usado. As coisas a gente não ama. Você não deve amar carro, não deve amar casa, ame pessoas. É isso que Paulo está ensinando, que quando nós amamos o dinheiro, iniciam todos os males da terra. E pode observar, o Brasil, nas últimas décadas, é uma demonstração disso. Que quando um governo gira em torno do dinheiro que pode arrecadar, do que pode desviar, nós chegamos a esse caos que estamos vivendo hoje, que poderia ter sido até maior.
Mas a grande verdade que temos estabelecido diante dos nossos olhos é que o dinheiro não é para ser amado, ele é para ser usado. Ame as pessoas e use as coisas. Se você inverter esses valores, começar a amar as coisas e usar as pessoas, você inverteu os valores da vida e você vai cair em grande tristeza. Ainda que seja bem sucedido nos seus planos, você vai se frustrar. Porque é isso que é a frustração. A gente espera coisas de coisas. E aí o Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos esperar as coisas certas. Devemos esperar do dinheiro aquilo que ele é. Que ele não passa de um papel com tinta. A questão é que nós, eu e você e a sociedade combinou que aquilo tem um valor. Mas é um valor atribuído. O valor em si do dinheiro não está ali. Como eu disse, é um valor representativo. E aí Jesus vai ensinar os discípulos, não pense que essa foi uma dificuldade somente da nossa época. Isso sempre foi uma dificuldade humana. E Jesus então vai orientar os seus discípulos, porque os seus discípulos tinham a incumbência de orientar as igrejas. Ora, as igrejas seriam regidas por aquilo que os discípulos, transformados em apóstolos, escrevessem. Sabendo de tudo isso, Jesus precisava instruir aqueles homens, e essa observação que ele faz não é uma mera observação de curioso. Ele observa junto com seus discípulos para poder dar uma lição a eles. O homem deve se relacionar com dinheiro. E é curioso que quando ele procede dessa forma, um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, que não estava presente nesse momento, porque nesse momento ele estava lá aprendendo aos pés de Gamaliel, foi o apóstolo Paulo. E, como sempre se creu, o apóstolo Paulo foi quem orientou Lucas, foi o discipulador de Lucas, e Lucas escreve o evangelho e faz essa narrativa. Lucas também não estava presente, sendo um médico gentio, mas Lucas diz que faz uma acurada investigação. Você imagina um médico que chega e diz, a menina ressuscitou. Ele fez uma acurada investigação, ele foi perguntando os pormenores. Possivelmente sabia até a enfermidade que fez com que a menina morresse. E aí ele diz que por intervenção de Deus na história, a menina ressuscita. Então, esse é um evangelho de altíssimo valor, como todos os outros, mas esse tem um valor especial por ter sido escrito por alguém que não estava presente, mas que que creu em Jesus e fez essa investigação. Acredita-se, bancado, esse tempo que ele fez a pesquisa histórica e tudo sobre Jesus, esse médico foi bancado por alguma autoridade dentro do Império Romano chamado Teófilo, por causa do título que ele chama Excelentíssimo Teófilo. A palavra Teófilo são palavras gregas, né? Teófilos, é um amigo de Deus. Então é para esse homem que ele escreve. Bom, e o que nos importa é que Jesus agora está observando a entrega das ofertas. E é interessante o momento da entrega das ofertas, porque aqui com certeza pessoas usavam o dinheiro para um propósito que ele não nasceu. O dinheiro não nasceu para que nós ostentássemos, que nós dessemos a ideia ao outro que somos superiores a ela. Mas era assim, possivelmente, que os fariseus usavam. Se você olhar Jesus dizendo, quando deres esmolas, não diga para o sujeito tocar trombeta, para avisar todo mundo que e todo mundo olhe para você e diga, poxa, que homem bondoso. Ora, se você vai fazer isso, saiba que ali você já está recebendo sua recompensa, você não vai receber nada de Deus nos céus. Então veja que era uma atitude comum entre os hebreus de querer mostrar santidade, de querer mostrar consagração. Não sei se por essa razão, possivelmente foi por orientação do próprio Deus, que foi feito o gasofilácio. O gasofilácio era um pote que tinha uma boca aberta, parecendo com uma corneta. Quem conhece corneta aqui, já tocou em fanfarra, já sabe aquele tipo de boca. Então as pessoas vinham e jogavam a moeda ali. Quando elas jogavam moeda, elas atravessavam na frente dos outros. Se jogassem muitas moedas, ia fazer muito barulho, porque ia bater no bronze. E o bronze faz ressoar. Então as pessoas estavam com aquele barulho do bronze. Interessante que Paulo diz que se ele
não tivesse amor, ele seria como o bronze que ressoa, e nada mais do que isso, né? Um metal morto. Mas fazia barulho, e aquelas moedas caíam dentro do pote, chamado gasofilácio. E dali, as pessoas iam entregando. Vocês podem imaginar essa mulher atravessando no meio de todo mundo com 2 moedinhas, e pondo as moedinhas que nem barulho fizeram direito. Foi muito pouco barulho. Então, como Jesus disse, aqueles que davam oferta para ser visto pelos homens, já estavam recebendo sua recompensa. Aqueles que davam oferta para o Senhor, esses receberiam a recompensa do Senhor. Então, o que Jesus que estava ali era aproveitando uma oportunidade para ensinar, para que os seus discípulos não andassem nos caminhos, ou nos pensamentos, ou conforme a filosofia de vida dos fariseus, mas que os discípulos aprendessem com Jesus. É Ele que é o nosso referencial, né? Nós não precisamos aprender aí com os pensadores do mundo, com os economistas, tanto quanto precisamos aprender a Jesus como lidar com o dinheiro. Essa é uma lição que ele se incumbe de dar e ele o faz com notoriedade. E é interessante Jesus demonstrar que diante dessa tarefa de ensinar, ele vai ensinar que o dinheiro pode ser muito bem utilizado se ele for para demonstrar amor. Não para ser alvo de amor, mas ele pode ser usado para demonstrar. Isso em relação às pessoas que sofrem, você pode fazê-lo, ou um amor maior, que o nosso amor pelo próximo tem como medida o quanto eu amo a mim mesmo. Mas o meu amor a Deus é de toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha alma. Esse amor a Deus também pode ser demonstrado, entre outras coisas, não somente por isso, mas entre outras coisas, pelo dinheiro, pela contribuição. Havia uma obra de Deus sendo feita, um templo, com sacerdotes, todos eles descendentes de Levi, e que tinham a incumbência de cultuar a Deus. Só que nesse culto a Deus, gentios eram movidos a cultuar o mesmo Deus de Israel e abandonar os seus deuses que eram fruto da imaginação humana. Então Israel tinha um papel importante, e não são poucas as pessoas que se convertiam. Nós podemos citar, por exemplo, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Possivelmente ele tinha dupla cidadania, porque ele tem 2 nomes, João e Marcos. João é um nome hebreu, é a forma que foi adaptada pelo grego para falar Ioannes, que significa Jonas. Jonas, profeta. Então, ele recebeu esse nome da mãe dele, possivelmente, que se chamava Maria. A mãe de Marcos, prima de Barnabé, se chamava Maria e deu esse nome a Marcos. Mas ele recebeu um nome romano também. João, Marcos. Marco, você deve lembrar de Marco Túlio, quantos outros nomes romanos de imperadores. Então, Marco Antônio, né, que não chegou a ser imperador, mas Marco Antônio seria o sucessor de Júlio César, e foi por isso que Cleópatra se matou, e ele também, porque, ao contrário de Marco Antônio, quem foi escolhido para ser o substituto de César, que havia sido assassinado por Brutus e pelo Senado, o substituto foi Otaviano Augusto, ou Otávio Augusto, como ele foi mais conhecido, e esse Otávio Augusto foi exatamente quem designou Herodes, o Grande, para governar Israel. Então essas histórias estão entrelaçadas, né? Tanto que Cleópatra teve um filho do rei Herodes. Um dos filhos do rei Herodes era filho dele com Cleópatra, que naturalmente isso era uma prática reprovável, mas uma prática comum daquelas épocas. Então nós temos aqui diante de nós um momento em que Jesus vai dar uma lição aos seus discípulos sobre amor. E ele não comenta as outras ofertas, ele só diz, ele fica observando os ricos entregando e depois diz, essa mulher deu mais que todos os outros. Essa é a oferta de grande valor. É assim que se deve, Jesus está dando isso como modelo, assim que nós devemos nos relacionar com o dinheiro. Por quê? É assim que nós devemos nos relacionar com Deus, como essa mulher se relaciona. Eu observo ali muita semelhança entre a atitude da mulher e a própria atitude de Jesus em relação à vida.
Então, por mais que haviam desvios, e isso acontece na igreja também, por mais que haja gente que se desvie, gente com coração distorcido, gente com mente perversa, ainda no meio do povo de Deus você vai encontrar alguns. Essa é uma boa lição que Jesus nos ensina aqui também. Alguns que podem servir de modelos. E no caso é uma viúva. Irmãos, vamos lembrar aqui como era o contexto socioeconômico dessa época. O que era uma viúva dentro do contexto da vida judaica no Oriente Médio, na época do Império Romano. Os irmãos não podem imaginar como era difícil a vida de uma pessoa, de uma mulher viúva. Por que razão? Porque a mulher no Império Romano e também no meio judaico, no mundo daquela época, não tinha direito a trabalho remunerado. Então, quando uma mulher perdia o seu marido, e principalmente no caso da viúva de Naim, a mulher não tinha mais o seu descendente, não justificava ela ficar com as propriedades. Então, suas propriedades eram tomadas pelo herdeiro mais próximo. Os irmãos do marido, alguém que tivesse um parentesco mais direto, mas a mulher não podia ficar com propriedades, porque naquele tempo a mulher não tinha direito à propriedade. E não tinha direito ao estudo, não tinha direito à profissão. Então imagina o que era a situação de uma viúva. E essa mulher, que era considerada como nada dentro da sociedade, é ela que vai lá e dá 2 moedinhas só. E na contagem dos homens, na sua contagem e na minha, possivelmente a gente diria que ela que deu menos. Na contagem de Deus ela deu mais. E Jesus foi explicar coisas que os discípulos não conseguiam ver. Porque nós, na realidade, fazemos conta matemática. Mas Deus vê o coração. E aqui o Senhor Jesus nos diz a respeito da atitude. Primeiro, a atitude dos outros que ele diz. Esses todos deram do que sobrava. E é geralmente o que a gente separa para Deus. Não é isso? Deus fica com o que sobra. O que sobra do meu tempo? Eu não tenho tempo para dedicar a Deus, à igreja. E aí fica a liderança da igreja desesperada por não termos professores de escola dominical suficiente. Temos projetos e não podemos levar esse projeto. Não tem gente engajada em evangelizar. Às vezes, até para participar do coral, nós temos que fazer um grande apelo. Quem sentiu a delícia de fazer parte do coral no passado é que aceitou fazer parte do novo coral. Porque, em geral, as pessoas estão fora de compromisso. Eu convidei, uns 2 anos atrás, um senhor e um jovem da igreja que eu vi um potencial imenso para serem professores. E a resposta diz, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. E o rapaz, da mesma forma, disse, não, pastor, eu não vou aceitar. As pessoas estão se preservando e dão para Deus aquilo que sobra. Se o senhor quiser, pega isso, se não quiser, vai ficar sem nada. Esse não é o tratamento que se deve dar a Deus, e Jesus está recriminando. Eu não posso dar a Deus das minhas sobras. Eu tenho que dar do que é especial. Quero lembrar aos irmãos um episódio que foi muito significativo na vida de muitas pessoas, e na minha também, que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi está com o exército inimigo, tomou conta da cidade, e ele está com o seu exército do lado de fora, à espreita, porque eles seriam destruídos. O exército era muito mais poderoso, se não me engano, era um povo filisteu. E Davi, então, os soldados de Davi ficam com sede, porque os homens armam o seu acampamento e tudo perto do poço, exatamente querendo que Davi se aproxime para beber. E Davi morrendo de sede, o exército de Davi todo sedento, um soldado se infiltra como se fosse do outro exército, andando no meio dos outros, correndo risco de vida. Se alguém lhe conversasse, poderia perceber o sotaque judaico. Esse homem rouba água do poço e leva para o seu rei. Diz, olha que maravilha, Senhor, eu trouxe para o Senhor. E Davi pega aquela água e olha para o seu exército sedento e não tem coragem de beber. E Davi derrama como libação ao Senhor. Ele deu de algo que não era sua sobra. Ele precisava daquilo para sua sobrevivência. Se alguém já passou sede extrema, sabe do que eu estou falando? É horrível.
Você chega quase a delirar de tanta sede que vocês têm. O corpo precisa de água. Talvez com 2, 3 dias o homem já morre por falta de água. Então você imagina o que significa algumas horas. A estimativa é essa mesmo, né, Roberto? É por volta de 2, 3 dias, até 4 dias, se for um atleta. Mas ele já vai, nos primeiros momentos, perdendo, tendo uma falência de órgãos por falta de água no corpo. E Davi derrama como libação ao Senhor. Eu olho para essa mulher e observo que ela está tirando não é do que sobra. Então, Jesus está condenando aqueles que dão a Deus somente o que sobra. Só restos. Essa é uma filosofia muito comum no mundo e que faz falir muito casamento, faz falir muitas instituições, muitos países, que é a filosofia de primeiro eu, depois você. É isso que está sendo feito aqui. Deus, o Senhor é dono de tudo, dono dos planetas e tudo, o Senhor não passa fome. Então, primeiro eu, depois o Senhor. Então eu vou dar para Deus aquilo que me sobra, porque eu preciso do meu sustento. E essa mulher nos dá uma lição inversa. Vejam que, além de Jesus recriminar aqueles que davam do que sobrava, disse, essa oferta deles não tem muito valor, está demonstrando, o dinheiro serve para isso, para demonstrar quem somos. E é interessante que aqui ele diz que essa mulher deu mais do que todos, porque ela deu da sua pobreza, ou seja, ela já não tinha praticamente nada, ela precisava mais do que outros, e ele diz aqui, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Então aí é que está a ideia de dar tudo. Coisas que nós não estamos prontos para fazer, não fomos educados. E aí não é uma referência aos nossos pais, é a nossa sociedade. Nos educou nesse sentido. É por isso que não há dinheiro suficiente para fazer beneficência, para nós promovermos aqueles que são pobres. Por quê? Eu tenho que primeiro cuidar de mim e depois dos outros. Essa mulher deu de tudo que possuía. Ela não somente tirou de parte que seria importante para ela, mas ela tirou tudo o que possuía, eram aquelas 2 moedas. Mas a gratidão a Deus e o amor a Deus superavam todas as coisas, e havia mais um fator, a confiança de que Deus a supriria. Então ela vai lá e dá tudo o que possuía a Deus. Você crê na Bíblia? Você crê no Salmo 24? Salmo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo que está na terra é do Senhor. Então, como escreveu, um escritor colocou em palavras o seguinte pensamento. Fala assim, nós só sentimos dor ao entregar ao dízimo quando nós ainda não estamos com a mente convertida. Por quê? Como que eu posso sentir falta daquilo que não é meu? Como que pode me doer dar aquilo que foi determinado pelo dono? Então não tem razão. Tudo que você tem pertence a Deus, por mais que você se engane que é seu. Por mais que quando você pega o extrato bancário e diga lá, olha, vai sobrar dinheiro para o mês que vem. Não é seu. Por mais que você diga que é seu carro não é seu, sua casa não é sua, nem a esposa, nem os filhos são seus, nem o travesseiro que você deita a cabeça, nem a água que você usa para tomar banho. Tudo pertence ao Senhor, segundo o Salmo 24. E o Salmo ainda explica, e diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E aí, na nossa versão atualizada não aparece, mas na versão corrigida aparece porque o Almeida traduziu muito bem. Tem uma partícula conclusiva que diz, porque foi ele que criou. Esse porquê foi tirado. A sociedade bíblica achou que não faria falta, e faz uma falta tremenda no Salmo 24. Por quê? Na versão antiga, se você tiver uma corrigida em casa, depois confira. Porque está dizendo que tudo pertence a Deus, porque foi Ele que fundou a terra. Então não está nos dando 2 informações. Uma que a terra pertence a Deus, e a outra que Ele é o Criador. Não é isso. O que o salmista está dizendo ao Senhor, Davi, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam, porque foi Ele que criou.
É essa que é a frase hebraica lá. Porque ele, e quando o pronome aparece é enfático, porque foi ele que criou e que estabeleceu-a sobre os mares. Então, se Deus é o criador de tudo, ele é dono de tudo. Então, eu não tenho nada, eu não criei nada. Aliás, eu vim a esse mundo, como alguns já disseram, careca, banguelo e nu. Não é isso? Foi assim que nós chegamos. Então, tudo que nós tivermos, depois disso, já foi lucro, já foi bênção do Senhor. E vamos ter que entregar tudo antes de ir embora. Ou na hora que formos embora. Vai ficar tudo para trás. Como disse uma irmãzinha nossa que compôs um negro spiritual, uma americana, disse assim: eu só não vou levar dessa vida aquilo que o dinheiro compra. Que sabedoria, né? As coisas sem valor o dinheiro pode comprar. Coisas imprescindíveis para nós, dinheiro não compra, e Deus nos deu de graça. E como ela disse, vamos encontrar com o Senhor do outro lado do rio. E daí então a ideia de que, primeiro Jesus reprova aqueles que deram do que sobrava. Depois Jesus diz, essa mulher deu tudo o que possuía, mesmo sendo pobre, ela deu de tudo o que possuía. Minha primeira igreja que eu pastoreei não foi a Monte Sião. Eu pastoreei mais de 9 igrejas antes de vir aqui. Mas uma coisa é comum em todas elas. Quando você lança uma campanha, quem geralmente colabora são as pessoas de menos posses. São aqueles que muitas vezes contribuem e tiram do seu próprio sustento, entendendo a necessidade da campanha. Os que têm mais posse geralmente dão do que sobra. E muitas vezes nem chegam a dar. Eu me lembro de um amigo, considero amigo porque ele já mudou de vida, mas na época ele não era muito correto. E ele disse assim, olha, vocês juntem, façam tudo aí e o que sobrar eu completo. Parecia muita coisa, né? O que acontecia é que geralmente a igreja supria tudo e ele não precisava entrar com nada. Aliás, ele ficava com os despojos. Quando o acampamento dos jovens acabava, as sobras que tinham de donativos que tínhamos construído, ele levava para a casa dele e se supria durante 6 meses. Então, como eu disse, maus exemplos a gente tem muitos. Mas não podemos deixar de ver os bons exemplos. Jesus olha para essa mulher e diz, essa deu mais do que todos. E ele se identifica com ela. Podem ver que no verso seguinte ele diz, ela, todo o seu sustento. Aquelas 2 moedinhas eram todo o sustento. Para o irmão ter ideia, se forem 2 moedas de prata, significava 2 dias de trabalho braçal, 2 diárias de trabalhador. Era tudo o que ela tinha para se sustentar. E ela entregou ao Senhor. Por que eu digo que Jesus se identificou com ela? Bom, irmãos, é simples. Vamos pensar em outro texto da Bíblia, Mateus 4:4, quando Jesus responde a Satanás, ou não tanto a Satanás, mas muito mais a afirmação que ele faz, de que Jesus, se era filho de Deus, devia transformar pedra em pão. Se tu és filho de Deus, você pode transformar pedras em pães. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Essa mulher sabia que quem sustentava ela era Deus, não era o dinheiro. O dinheiro não é tão necessário para nós como nós nos iludimos, nos enganamos a respeito. O dinheiro é secundário. Se eu pensar diferente, eu estou destruindo valores humanos. Você é prioridade, dinheiro não. Seres humanos são importantes. Dinheiro é papel com tinta. E é exatamente nessa perspectiva que que o Lucas nos coloca, que Jesus ainda acrescenta que ela deu todo o seu sustento. Porque quem essa mulher considerava o seu sustento? O Senhor. E o Senhor deixaria ela passar fome? Não. Então ela não tinha medo do que viria depois. Ela deu do seu sustento porque o Senhor lhe proveria. E aquele dinheiro seria muito bem utilizado em toda a obra do Templo de Jerusalém e na vida do povo. E até para sustento de pobres, que Jerusalém tinha um programa também de assistência. O Templo de Jerusalém tinha. Com todo esse olhar que deitamos sobre o texto, nós percebemos então que Jesus está dizendo, é isso, essa mulher disse com o seu gesto,
O Senhor é a minha força, meu refúgio e minha salvação. Senhor, em ti me refugio. Jeremias diz, outro bem não possuo, o Senhor é a minha porção. Quantos textos da Bíblia ficam evidentes na nossa vida, como ficaram na vida dessa mulher? Ela podia dizer, ela podia ler o Salmo e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que ela podia dizer? Porque ela mostrou confiança. Quem me supre é o Senhor. 2 moedinhas não vão fazer tanta diferença para mim, porque vai me sustentar por 2 dias, 3 dias, 1 semana. Mas o Senhor cuida de mim desde que eu era pequeno. Desde que eu nasci, o Senhor está comigo. Quando o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Por isso eu não tenho medo de tirar do meu sustento e entregar ao Senhor. É daí que nós tiramos. E aí, que atitude nós devemos tomar em relação aos outros? As outras pessoas, que eu quero que nós encerremos com esse pensamento. Que atitude nós devemos tomar em relação aos outros? Eu li um texto essa semana de Paulo escrevendo a Timóteo, que eu achei interessante ele dizer, primeiro ele diz que Timóteo devia combater as falsas doutrinas, mas ele diz, ao mesmo tempo, o que os homens da igreja deviam fazer? Ele disse que os homens devem orar por todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas com quem vocês convivem, inclusive reis e autoridades, vocês devem orar. Olha que coisa interessante, no 2º capítulo da primeira carta de Timóteo, ele nos dá essa incumbência, que nós devemos orar. E eu fiquei pensando, por que Paulo recomenda oração? Sabem por quê? Porque quando eu vejo um herege, o inimigo está me tentando a pensar de mim mais do que eu sou. Aí eu me soberbeci e dizia assim, olha como eu ando na doutrina correta, eu sou calvinista, eu sou presbiteriano, eu estou ali na linha certa. E aí eu começo a me vangloriar e eu fico uma presa, como eu disse dos irmãos uma vez, e vou repetir. Se tem uma coisa que pode fazer um homem inteligente ficar burro, é a vaidade. A gente faz grandes burrices quando é vaidoso. Um dos homens mais sábios, um dos melhores exemplos da Bíblia que a gente tem é Davi. Quando Davi não vai para a guerra com os seus soldados, fica em casa, sem fazer nada. Aí ele entrou na internet, viu um nude e caiu. Não foi isso? Não tinha internet na época dele, vocês entenderam? Ele sai pela janela ou na sacada e vê Batseba. E os irmãos conhecem o resto da história, muito triste e muito feia, porque Davi se envaideceu. Ele agiu ali como o rei dos pagãos. Só que coisas erradas não dão certas para nós. A gente quebra a cara. Deus não vai ser cúmplice das nossas más obras. E quando morre Urias, Deus então manda o profeta Natan dizer assim, você acha que o seu problema acabou? Seu problema está começando, meu filho. Ou você acha que Deus não ia cobrar o sangue de Urias? Então, o que nós precisamos ter em mente quando olhamos essa questão? Que atitude com relação aos outros que estão errados? Aqueles que não entenderam que Deus é quem nos sustenta, não é o dinheiro. Aqueles que não entenderam que a igreja não pode girar em torno do dinheiro, tem que girar em torno de Jesus. Quem não entende isso, precisa ser mudado. E como que ele vai mudar? Não é com a sua soberba. Se você já entendeu isso, amém. Então ore, porque a oração vai fazer com que você ame aquele que está errado e torça para que ele se corrija. Por isso devemos orar pelas autoridades de tudo, porque quando estivermos orando, estamos dizendo, Senhor, é por tua graça e pela operação do teu Espírito Santo que eu entendo as coisas que fulano ainda não entende. Então vai lá e muda o coração dele, me usa para isso. Então você tem 2 coisas, a oração e o exemplo. O seu exemplo pode contagiar pessoas. Um senhor começou a frequentar a minha igreja, convertido e tudo, e ele morava num cortiço. E um dia ele foi saindo para ir à igreja de Bíblia, com a Bíblia na mão. A dona do cortiço, da casa maior, que tinha vários quartos lá que ela alugava, parou ele na saída e disse para ele, falou assim, eu queria entender o senhor. Falou, por quê? Falou, o senhor tem tantos problemas, tem mais problemas do que eu. E a minha vida é triste, sofrida e tudo, mas eu vejo sempre o senhor passando aqui com a Bíblia e sempre sorrindo.
De onde que vem? Que o senhor consegue ser uma pessoa assim alegre, sempre simpática com todo mundo? Eu já acordo nervosa, porque os meus dias são horríveis. O que o senhor faz? Qual que é o seu segredo? E ele disse, vem à igreja. Vamos à minha igreja, você vai entender. Porque eu tenho Jesus na minha vida. E eu sei que cada dia que nasce, cada sol que nasce, é Deus que está dando. E eu vivo esse dia como um presente que Ele me dá. Meus filhos me dão problemas, eu sei que eu tenho problemas e tudo, mas todo mundo tem. Mas o Senhor poucos têm. E eu tenho o Senhor. Então por isso é que eu sou assim. Eu vivo cada dia como um grande presente de Deus. Possivelmente o que essa mulher tinha, uma alegria que os ricos não tinham. Porque isso não se compra com dinheiro. Ela já havia entendido o lugar do dinheiro. E usou o dinheiro, as 2 moedinhas, que era a única coisa que ela tinha. As 2 moedinhas se transformaram numa grande bênção, porque ela demonstrou o amor de Deus. E mal ela sabia que isso seria registrado no Evangelho e que mais de 2000 anos depois nós estaríamos falando do episódio do qual ela foi a protagonista. Então, querido, lembre-se disso. As pessoas precisam de ajuda e precisam do seu exemplo. Então não se perca, não vai caminhando com a correnteza, como se você fosse um tronco solto no meio do rio, que vai sendo levado para onde as águas quiserem. Você é livre, nade contra a correnteza. Mostre para as pessoas, com sua vida, que há um Senhor nos céus, um dono da terra. Seu dinheiro é só uma oportunidade para fazer isso, senão ele não tem valor. O dinheiro tem valor quando ele serve para demonstrar que Deus deve ser amado sobre todas as coisas. Ele é preciosíssimo para os homens, e os homens precisam entender que precioso é Deus, as pessoas, o reino dos céus, o evangelho, tudo isso tem muito mais valor. Então que você não se prenda, não deixe se levar pelos valores que o mundo tenta ensinar. Porque eles estão tentando criar um mundo que não vai funcionar. Nunca funcionou e não é agora que vai funcionar. O Senhor nos ensina como devemos viver. E aqui Jesus nos dá uma lição, dizendo não nada de sobras para Deus. Segundo lugar, ele diz aqui que que essa mulher fez bem em dar tudo o que tinha, porque tudo já era do Senhor, e depois que ela tirou do seu próprio sustento, porque quem a sustentava era o Senhor e não o dinheiro. Que Deus nos abençoe e que sejamos sábios no nosso tratamento com o dinheiro, o que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem ter. E daí Paulo dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos orar ao Senhor?